Então, eu quero começar a ler hoje, lendo um texto, 1 Coríntios, capítulo número 13. O pessoal do EAD também, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Antes de dar exatamente essas doutrinas, eu quero ler esse texto para nós vermos o que é uma igreja de Cristo e uma seita. Só para nós vermos, nós temos que ter esse comparativo. E a igreja de Cristo, se ela ensinasse mais essa questão com relação à palavra de Deus, com relação ao que é Deus, do que se trata Deus na nossa vida, não existiriam seitas, porque não teria adeptos. Ninguém iria atrás de seitas. Querem ver? 1 Coríntios 13. Então diz assim, eu quero ler um pouquinho antes que ele diz assim: o amor é o dom supremo, né? E eu passo, amor, ainda um caminho sobremodo excelente. Aí começa. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada sei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com uma injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas, havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias do menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém o maior deles é o... Chega a ser poético, né? Chega a ser poético. Vocês entendem que isso daqui é Deus? Isso é Deus. Ele traduziu isso aqui, né, em poucas palavras, né, uma parte do que ele é. Porque se você não entender que Deus é amor, e que a maior referência para você saber se uma igreja é a igreja dele, tem que ter isso aqui, o amor. Se tiver o amor, é a primeira referência para você falar: opa, aqui tem uma igreja. Aqui eu posso conviver. Você percebeu? Porque todos nós temos defeitos, mas se nós não tivermos o nosso coração voltado para Deus, em amor, é como você não consegue servi-lo. Você não consegue se aproximar dele. Você não consegue estar com ele. Porque as armadilhas são muito... O amor, sabe o que acontece com o amor? O amor, ele é superior à dor. Olha aqui. Ele supera tudo. Ele entra em todas as batalhas e vence todas. Isso é o amor.
Por isso que a igreja de Cristo está em pé. Por quê? Porque ela é banhada no amor. Olha aí, a igreja de Cristo é banhada no amor. Não tem outra coisa. Você percebeu quando ele falou aqui? Ele falou de todos os temas que se possa encontrar aqui. Ele falou de justiça, que eu sempre falo com vocês, olha, justiça, cuidado, tem muito mais a ver com amor do que, exatamente, do que um pedaço de pau na cabeça. Muito mais a ver com amor do que, tá? Então, é uma condição que nós pensamos muitas vezes, fala assim, então, às vezes, eu penso, o que é o amor? Uma pergunta. É a quem responde. Ele traz uma resposta de uma forma que é traduzido na nossa mente e fala, poxa, mas é possível, então. Porque ele traduz assim, sabe o que é o amor? O amor é paciente. Traduziu? Olha isso. O amor é benigno. Traduziu? Traduziu. O amor é favorável. Olha só. Augusto e Antônio Carlos chegaram. Glória a Deus, Antônio Carlos. Glória a Deus, Augusto. 1 Coríntios 13, primeiro uma introdução. Por quê? Porque eu quero falar alguma coisa desse menino de Deus, que nós vamos nos assustar. Então, é melhor nós termos uma base estrutural sólida do que é a igreja de Cristo para nós vermos isso. Porque é uma distorção muito grande. Fala, meu Deus, o que envolve uma pessoa entrar numa doutrina? O que chama? O que atrai? Sendo que isso aqui, olha a condição que nós estamos falando. Aqui nós podemos fazer outra pergunta até. O que não é o amor? Também podemos fazer. Ao contrário. Exatamente. Né? O que não é o amor? Olha só, nós podemos fazer colocar outra questão ainda para nós entendermos melhor. O que o amor faz? Então, você percebe que dá para traduzir. Então, aquilo que você acha que está distante, está longe, está fora do teu viver e dos teus desígnios, não, está dentro de você. O verdadeiro amor de Deus. Sabia que o amor nos protege de problemas, de encrencas, de sofrimentos, de guerras. O amor nos protege. O amor não deixa nós tomarmos decisões no impacto, no calor do atrito. O amor segura, não vou fazer porque eu amo. Então, não vou fazer. Mas eu estou com vontade de bater, mas não vou bater. Amor. Amor. Não é muito difícil entender, né? Agora tem uma questão muito séria aqui, a eternidade do amor. Isso é muito, porque é interessante, porque se nós permanecermos em Deus, nunca faltará. Por quê? Mas por quê, pastor? Porque ele é a única fonte. Eu queria fazer isso, né, para a gente fechar uma base dentro de nós, a solidez, porque nós temos todo esse tempo falando sobre heresias. Eu falei, Senhor, eu quero mudar hoje uma introdução também do que nós somos, o que nós representamos, né, nessa terra, com relação à igreja em Cristo. Né? Então, esse entendimento é muito forte, porque nós pensamos muitas vezes assim, com relação ao amor, lá na frente, né? O que é o céu? O que é a vida eterna? E conhecer a Deus. E quem é Deus? Tem um versículo muito curtinho na Bíblia, que está em primeira carta de João, acho capítulo, agora não lembro mais, que ele diz assim, Deus é amor. É o todo. Muitas vezes a gente se embaraça com as coisas da vida, né? Por isso que eu quero mostrar isso, porque nós vamos exatamente atrás desse Deus, mas sabendo o Deus que Ele é. Porque nós não vamos entrar em quê? Em enganos.
né? Não vamos entrar em enganos. Não. Opa, isso aqui está muito distante de Deus. Então, não é. Então, eu não quero. Né? São essas bases que nós... O céu é viver em amor, em comunhão com Deus, em comunhão uns com os outros. Né? Dentre as maiores virtudes, ele falou 3: a fé, a esperança e o amor. O amor é maior de todos. Sem amor, agora de festa, não tem, não existe, não tem cristianismo, não tem sentido viver, não tem sentido estar aqui todas as quartas-feiras. É lindo, né? Exatamente, porque esse texto é muito forte, né? Esse texto é muito forte, não tem sentido, né? E quando você ganha essa condição, você percebe o teu posicionamento com Deus, tá? Então, ele tem um grande teólogo que ele escreveu assim, William Barclay. Ele disse assim: a fé, a esperança são grandes, mas o amor é ainda maior. A fé, sem o amor, é fria. A esperança, sem ele, é horrível. Que interessante, né? Então, o amor é o fogo que incendeia a fé e torna a esperança verdadeira e segura. Olha, o amor é ele ainda alimenta a tua fé e mantém a tua esperança viva. Glória a Deus, né? Que palavra gostosa, né? Deus, né? Então, é exatamente isso. E são vestes para a nossa vida. Deus é amor. Agora nós podemos falar, para nós termos esse coração, e agora nós vamos entender o que essa seita fala. Quer ver? Vamos direto na página 91. É uma seita que ele tem que ser, né, americano. Lá no ano 1919, ele tinha um tal de David Barry. Ele tinha um ministério de evangelismo, tempo integral. Ele começou bem a sua caminhada cristã com Deus. Só que, de repente, ele começou a ter algumas revelações. Olha aqui. Sempre começa assim, fora da palavra. E ele foi trabalhar entre os hippies e viciados e drogas. Ele foi pregando o evangelho apocalíptico, né? Apocalíptico para aquele cara, ó, a sociedade, Deus está chegando, vai chegar no final. Daqui a pouco ele começou a dar datas de que Jesus ia voltar em tal data e ia terminar. Complicou. Então, e aí ele foi ganhando adeptos, ele foi fortalecendo, ele foi montando uma organização e ele foi montando regras, né, para si. E tem mais um detalhe: quem entra para essa seita muda o nome, né? Ele se chamava no começo de David Brand-Bear. Quando você entra, ele trocou o nome dele para Moisés. Moisés Davi ou Moisés David, dele, né? Mas o nome dele, ele é conhecido na seita e todos chamam de Mo. Ele é o Mo. Né? Ele é o Mo. E, então, ele montou essa organização e ele destruiu a Bíblia e ele começa a escrever as instruções através de cartas. Essas cartas saem dele, são montadas como regras fundamentais para se viver, né? E na página 91, ali em Doutrinas, ele tinha um casamento com
Jane. E a Jane tinha uma série de problemas, ele tinha 4 filhos, mas ele já era um homem com grandes distorções, com certeza. Porque ele achou ruim, porque a esposa, Jane, não queria ter relações com ele. Tá? Fugia, exatamente, não queria, né? Não queria mesmo, ela não queria ter só 2 vezes por ano, não queria, né? Exatamente. Né? Porque ela não acreditava nisso. Na verdade, era com relação à pessoa dele. Certeza que era com relação, né, à pessoa dele. Né? Aí ele encontrou uma jovem de 23 anos, bem mais jovem, e ele começou a ter relações sexuais com essa jovem. Bom, dali ele começou a montar as suas regras. Vira na página 92, aí é que começa. Você viu o que é quando nós não encontramos a Deus, verdadeiro Deus amor? Você não consegue nem se amar e nem amar o Deus. Verdade. O fundamento do cristianismo é o amor. Você tem, porque senão, se você não se amar, o que você vai ter com o outro? Sofrência. Né? São exatamente colunas da nossa vida. Então, vocês vão ver que aqui é falta de amor puro que nós vamos ver. Vocês vão ver que é algo assim muito fora. Vocês vão falar, meu Deus do céu. Isso é que é falta, que entra livre de aberrações. Né? É fora. Então, ele começou a usar da prostituição como isca para assediar novos adeptos. Olha onde ele foi. Ele foi numa parte que Satanás enganou e engana todos, lá na questão de Eva e Adão, porque todo mundo pensa, e nós já conversamos alguma vez, é que nunca demos aqui uma palestra para casais. Mas a questão lá, todos pensam e interpretam, a Igreja Católica interpretou vários anos, que o erro lá foi sexual. E não foi. Entre Eva e Adão. O erro foi desobediência. É muito clássico isso. Não tem mais por onde estudar. É muito clássico. Foi desobediência de ambos com relação a isso. Aí entrou a carnalidade. Sexo, deixa eu te falar uma coisa para vocês, é bênção na mão do Senhor. Mas fora de Deus, nós vamos ver aqui. Fora de Deus aqui, sai o amor. Pronto. Vira um monstro. O homem deixa de ser homem, a mulher deixa de ser mulher para serem verdadeiros monstros. Deixam de ser seres humanos. E você percebe que a primeira coisa que some ali no ser humano, quando entra, é o amor. Porque o amor traz a pureza. Sim. Em todos os momentos. Por isso que a base de tudo é o amor. Por isso que tem que se conversar dentro da casa do Senhor essa solidez, porque isso sara até o coração e entendimento de muitas pessoas. O verdadeiro amor de Deus. Ele passa a entender isso, ele leva isso para quem? Para dentro de casa. Sai da igreja de Cristo, essa condição. Puxa vida, agora eu entendi, agora eu estou entendendo melhor a minha família. Aquela com quem eu assento à mesa para jantar, para almoçar, para conversar. Falta exatamente isso dentro de casa. Uma base só. Para quê? Para não entrar nesses impulsos. Quem? A nossa família, os nossos filhos, ter esse entendimento sobre o amor de Deus. Instrui tudo. É muito forte, não é? É muito forte. Porque o jovem, quando ele vai falar, não, isso eu não quero para mim, porque não tem aquilo de bom que minha mãe e meu pai falaram. É muito interessante a escolha, na hora da escolha. Porque não adianta, nós não estaremos com eles em todo o tempo, em toda hora.
vai chegar uma hora que eles vão fazer as escolhas. Né? Então, nós temos que levar essa... E olha, ele começou a assediar jovens através do quê? Da falta de amor. A parte sexual. Então, vocês vão ver aonde chega. Então, ele diz assim, lá em cima, a cama é a última etapa que pode convencer alguém de que Deus o ama. Olha aonde ele pegou. Olha a frase. Por isso que eu entrei com a introdução. Agora você viu? Agora o pastor tem razão. Com 1 Coríntios 13. Não tem nada. Isso não é amor. Ele pensou algo de Deus, colocou o nome de Deus, só que ele inverteu tudo. Né? Ele colocou de ponta cabeça. E ele não crerá até que veja isso. O adébito tem que participar dessa condição dele, para entender e ver o que é o amor de Deus. Então, aí, olha, né? Então, ele começou, aí, logo no parágrafo seguinte, o nosso livro diz assim, por isso que o sexo é o carro-chefe dessa seita. A prática do sexo é algo normal entre os membros da família do amor. Olha o que ele chama, né? Formas pervertidas de sexo tomaram conta dos membros dessa seita. Então, agora nós vamos ver o que ele colocou. A prática do sexo é normal entre os membros da seita. Por quê? Porque eles começam a morar em comunidades, eles alugam, sabe, casas grandes, casarões. Quando vocês verem casarões grandes, e vocês verem famílias inteiras morando junto, vai ser primo dele? Não. Você é amigo dele? Não. Não, conheci aqui. Eles passam, às vezes, solteiros, jovens, eles moram ali, numa mesma casa, em comunidades. Porque, muitas vezes, tem aquela família que não quer, eles tiram a pessoa da família, deslocam, de tal forma que ele nunca mais verá a sua família. A falta de amor, muitas vezes, dentro de um lar é complicado. Por isso que eu estou instruindo, né? Por isso que eu estou instruindo, nós aqui, você sabe que aqui é um curso de liderança. Por isso que eu estou instruindo aqui, as nossas igrejas têm que instruir mesmo, para nós amarmos lá em casa, a família, quem mora com você. Ver exatamente o teu convite, ter nos teus braços, sair juntos, comer juntos, tá? Viver juntos, estar ali juntos, participar um da vida do outro, em família. Porque se você perceber um dos teus solto, cuidado, fica de olho nele. Então, é muito triste. Por quê? Porque eles pegam essa pessoa que está sentindo falta de amor e que não é amado, no caso, e fala assim para ele, vou te mostrar como que é ser amado. Te coloca. Pega um jovem e coloca. É um negócio absurdo. É um prato cheio, né? Então, outra, a prática de sexo até com pessoas de fora da seita. Sabe para quê? Eles chamam de evangelismo. Meu Deus, gostei. Olha, o que eu gostaria que tivesse mais jovem. Olha quem está aqui. A Isabela. Glória a Deus, filha. Glória a Deus. Né? Você percebeu? É cada armadilha. Não é. Tem. São aqueles católicos gays, o sapatão? Mas é que eles falam que é um verdadeiro absurdo, né? Eles falam que é de Deus, a igreja. Eles vivem, é verdade. Eles vivem mesmo assim, em comunidade. Vai numa igreja que fala que aceita. Tem pessoas boas que saíram de famílias boas, estão nesse ambiente, sabe? Né? Tem mesmo, né? Olha só o evangelismo dele. Com o intuito de ganhá-los para Cristo, eles falam.
Vou ganhar você para Cristo. Ele vai pôr no teu coração tanto amor por eles que vais querer levá-los para a cama. O livro colocou isso aqui. É um absurdo. Atuação do Brasil. Os meninos de Deus agora, a família internacional, vou colocar esse nome, tiveram uma presença ativa no Brasil, estabelecendo lares e focando em evangelização. Exatamente. Chama a família internacional. Se tem alguma coisa, a família internacional é esse. E sabe qual é o tema central deles? Eles usam a palavra amor. Vocês sabem. Tema central. Sai dos lábios dele, eles falam amor. Não sabe, né? Para conquistar as pessoas. É algo assim, né? Então, aí, ele diz assim, outro item, é permitido o adultério com o consentimento do marido. Né? O Mo escreveu, né, o Mo, ele diz assim, olha o que o Mo, olha a heresia que o Mo escreveu. Se Cristo compartilha a sua esposa, que é a igreja dele, né? A esposa de Cristo, né? A sua esposa, a igreja, com o mundo, para manifestar o seu amor por ele, estar-lhe infiel? Não. Está à prova o seu amor por ele, que a usa para conquistá-los. Ele fala, por exemplo, que Cristo, por exemplo, tem a sua esposa, que é a sua igreja. Não compartilha com o mundo? Olha o comparativo que ele fez. Então, por que você não pode se compartilhar? E alguém que não tem uma base sólida, que está exatamente com um vazio enorme na alma, é jovem, ele é polido. Eu só aceito. Meus defeitos só aceito. Com a motivação de ser amado, hein? A motivação de ser amado. Sim. Olha que coisa. Então ele diz mais. É permitida a prática do homossexualismo. Se Deus põe no coração de um homem amar por outro homem, como pode isso ser considerado mal? Desde que o amor vem de Deus. Você pegar o amor e justificar, matar o outro, né? Não, eu vou matar você por amor. Então você não ama. É verdade. Agora, o próximo é mais sério. Porque você percebeu que quando Satanás entra, seita é um negócio muito... Eu não queria falar isso, mas seita é um negócio muito maligno. Sabe por quê? Porque não tem limite. A questão maior que se estuda com relação a Satanás querer tragar o ser humano, tragar mesmo, acabar com o ser humano, é que ele vai ferir exatamente Deus. É essa coisa. Satanás, sabe por que ele quer? Ele fica tentando, colocando situações complexas, difíceis para nós, porque ele quer ferir, sabe quem? Essa é a condição humana. É isso que se estuda em teologia. Ele quer ferir Deus. Ele ferindo você, ele fere Deus. Pode ver. Onde você olhar na Bíblia, pode ver que Deus quer te proteger, quer te guardar. Deus quer te amar o tempo todo. Ele quer você no colo dele, ele quer te curar, ele quer te sarar, ele quer te erguer, ele quer te colocar de pé. Ele não tem prazer na tua tristeza, mas na tua alegria. Então, isso é Deus. Verdadeiro amor. Só que Satanás quer tragar, acabar conosco. Né? Outro, ele diz assim, essa aqui é demais. Né? Essa daqui é difícil ler. Né? Mas nós vamos ler porque nós temos que entender que aqui é uma classe de liderança e nós vamos, né, estar prontos, estruturados. Porque eu posso te falar uma coisa? Acho que eu já falei nessa sala de aula. O mundo não vai melhorar. Não, é? Piorar, piorar cada vez mais. Guardem o teu coração, por favor. Guardem. Não vai melhorar. O mundo não vai melhorar. Você percebe que está caminhando por um funil. É muito complexo, né? Dizer isso. Mas, olha, prática de sexo entre crianças.
É demais. Aí você não recupera mais, fica muito difícil. É difícil. É a capa. Crianças deveriam ser ensinadas que suas partes sexuais são tão boas quanto as demais partes do corpo. E falta de amor, né? Você viu o amor que nós lemos em 1 Coríntios 13, né? Isso é muito dolorido. E que a prática sexual é tão normal quanto comer e fazer necessidade física. Isso é pura. Você viu o que é distorção? E tem um detalhe, hein? Quando Deus nos criou, antes da condição da queda, existia e existe ainda somos. Você lembra quando nós somos? Imagem e semelhança de Deus. Não é pouca coisa isso. É muito. Com a queda, nós perdemos, você lembra que nós somos? Parte foi corrompido, né? Da imagem e dessa semelhança. Por isso que nós temos defeitos. Por isso que nós somos defeituosos. Mas Deus reconstruiu isso quando olhamos para Jesus. E quando lemos o quê? 1 Coríntios 13. Reconstrói essa condição em nós. Então, somos nós que temos que nos fortalecer em Deus para falar, Senhor, eu faço parte, eu sou imagem e semelhança tua. Eu tenho essa condição. Eu tenho um relacionamento real e verdadeiro contigo. Eu não tenho nada a ver com o mundo sujo. Eu quero falar isso mesmo, porque é muito. E nós temos que ter nojo, asco disso. E nós temos uma condição em Deus. Por isso que, como classe líderes, eu quero que você se torne mesmo um intercessor da obra do Senhor, para que Deus não permita o crescimento disso. Para que nós possamos levar pessoas para Deus, para tirar pessoas dessas questões. Porque isso é muito duro. Isso é um negócio assim que não dá, não tem palavras, né? Outra, a prática de sexo grupal, ele vai aprofundando cada vez mais. E isso faz parte da doutrina, isso aqui é doutrina. Doutrina, né? Bergue encoraja um serviço de comunhão que deve ser seguido por sexo grupal, ainda afirma que é bom envolver crianças. Ele vai fazendo coisa que a prática de evangelismo da família do amor, hein? Por isso que eu li 1 Coríntios 13. Como eu falei, Jesus, só pela palavra, isso aqui vai ser destruído em nome de Jesus. Pela palavra. Não é nada mais que algo assim terrível, né? Em instruções dadas à família do amor, é que eles devem praticar sexo. Eu não vou ter. Aí já estudo. É algo deplorável. Vocês perceberam? Isso. Isso. Exatamente. O moço se envolveu com a filha em incesto. Isso. Em 2020, mais ou menos, eles voltaram para os Hoje, a organização opera predominantemente online, descreve como uma rede de missionários voluntários, que tem o mesmo nível de controle como nós.
Olha que perigo. Quando troca de nome na internet. Missionários. Missionários. Tem muitos que caem. Por isso que nós temos. Isso, começamos. Quando nós vimos que agora, sabendo disso, Deus traz, sabia? Daqui a pouco ele traz o quê? Um conhecido, um vizinho. Fala, olha, meu filho, minha filha se envolveu. Assim, fala, corre, tira de lá e leva para a igreja. Porque é muito sério. Você percebeu? Não tem nada a ver com amor. A base da vida com relação a Deus é o amor. Quando sai dessa coisa, começa a ocorrer o quê? Distorções. Dentro do amor, a criança, ele cresce muito bem e muito saudável e obedecendo os seus tempos e fases que você vai acompanhando. Ali está a vida. Porque Deus é amor. Aí vem todas as fases biológicas daquele ser humano, né? Que vai crescendo exatamente. Daqui a pouco eles têm um ser humano que é saudável, feliz, alegre, que pode, né? Casar, ter filhos, construir. Olha o que é a base da igreja. É isso que a igreja tem que ensinar. É a família. Essa base. Você percebeu a diferença? Sabe por quê? Porque a igreja é formada por quê? De família. A base da igreja é a família. Se a família estiver bem, a igreja, está ótima. É a família. Quando não está, exatamente isso. É um perigo isso. Né? Então, olha aí, outro item. Nudismo é incentivado em suas colônias, né? Mas é demais, né? Bebida alcoólica. Aí ele fala sobre a volta de Cristo. Isso é né? Impressionado, ele fica impressionado com Daniel. É que Daniel, no capítulo 9, verso 2, ele fala exatamente sobre aqueles 70 anos de Jeremias, que dá aquele período que descreve toda uma questão apocalíptica, né? Que Daniel, né? Fala dos 70 anos das várias fases até chegar ao Apocalipse. Tá? E lá na frente nós vamos ver isso. Tá? Então ele pega isso aí, que fala dos tempos da assolação da terra e com a duração de 70 anos. Tá? Vencendo os tempos. Moisés, David, o nome dele, né, calculou certas datas que morreria, né, em 89 e que o mundo acabaria em 93. Nada disso aconteceu. Terrível. Né? Sobre o casamento. O casamento é definido como simplesmente dormir com alguém ou ter relações com alguém. Não existe uma cerimônia formal quando duas pessoas querem se casar. Simplesmente dormem juntas e fazem uma festa. Daí em diante são consideradas casadas. Né? Selam ali uma questão. Agora, a fonte de autoridade da seita exatamente são as cartas dele. As cartas dele ficam acima da Bíblia. É o que ele escreve. Agora vamos adotar isso. Agora vamos fazer isso. A prática agora é isso. Né? De uma forma geral. São cartas que não podem sair das colônias. É lógico. Pode ver que é difícil conseguir uma literatura dessa. Né? Mo explica. Algumas partes da Bíblia já não são atuais. Está desatualizado. Berg ainda tem, agora que é complicado. Vocês vão ver de onde vem a fonte. É o fechamento. Olha de onde. Berg ainda tem o espírito auxiliar para ajudá-lo na grande obra revolucionária. Um deles é o espírito do falecido Abraim, o rei cigano, olha que demônio sujo, cujo espírito orienta-o a dirigir o grupo. Por isso que tem, né? Berg justifica tal doutrina com o seguinte argumento: Deus nos orienta através de seus servos que já
demônio, né? É isso aí. Você percebeu o que é? Tá frio, irmã Terezinha? Ah, desliga. Foi bom, Priscila, que bom que você, foi bom que você percebeu. Aquele ali sarou, né? Aquele ali atrapalha a senhora. Certeza? Então, o que eu quero chamar a atenção no fechamento aqui. O que eu quero chamar a atenção disso aqui nesse fechamento, tem um campo espiritual muito forte, vocês percebem? E é algo extremamente destrutivo. Quando ele trouxe demônio, que ele ouve demônio age e passa a agir, isso leva ao ser humano a ter grandes distorções. Glória a Deus! Vocês percebem? Então, quando há uma ação dessa forma, desse naipe, onde é o demônio que dá as instruções para dirigir essa seita, então, ele leva a uma condição, vocês perceberam o que nós lemos? De grande distorção e destruição. E é exatamente para destruir o ser humano numa condição que é difícil o retorno de vida. Vocês perceberam o que as práticas aqui fazem? Não consegue. Não consegue depois reconstruir facilmente. Depois você precisa de ajuda de um psiquiatra. É Deus e mais um médico. Senão não consegue reerguer a pessoa. Você não consegue trazer o ser humano. É Deus mais a medicina muito forte na vida da pessoa. Então, a conotação, a condição, né, a base que nós pegamos em 1 Coríntios 13, que é o verdadeiro amor de Deus, e dá essa solidez. Por quê? Porque você passa a olhar a vida e com tudo que está nesse mundo com o olhar de Deus. Não mais com o teu olhar. Você fala, então, não é que você vai julgar, mas você, pelo discernimento do Espírito Santo de Deus, e pelo 1 Coríntios 13, que é o verdadeiro amor, que é o supremo amor de Deus, você, isso aqui não é de Deus. O amor constrói, isso aqui destrói. Então você passa a olhar o mundo e a vida com o olhar de Deus. Não mais o olhar do homem, o olhar de Deus. Você percebe que é mais difícil entrarmos em você? Olhar com de Deus. Você não é crítico. Você está vendo as coisas pelo discernimento que Deus colocou no teu coração, mas com base sólida. Que a distorção é tão grande, quando nós falarmos, por exemplo, de Umbanda, eu quero tocar num ponto, e pode ver quem vai para a Umbanda, principalmente quantos vocês já viram homens, jovens, e depois eles se tornam homossexuais. Vocês já viram isso? Vocês entenderam agora? Exatamente esse ponto. Mas não era assim. Esse moço, pelo amor de Deus, destrói isso. Porque o inimigo é exatamente essa condição. Ele quer ferir a Deus, então ele quer destruir a vida do ser humano. Esse é o ponto chave. Ele quer pegar o ser humano e feri-lo para ferir a Deus. Essa é a condição do inimigo. Teologicamente, se estuda isso. Então, você percebeu, por isso que nós montamos a base do verdadeiro amor. Sem essa base do verdadeiro amor, o mundo ele está exposto aqui, ao outro lado. Olha que coisa interessante. Nós estamos falando de uma seita. Tá? Agora,
deixa eu falar, trazer outra coisa. E as outras seitas que estão bem tampadinhas, que ainda nós lemos lá atrás, estudamos um pouquinho, vai dar, caiu, amor. Então, vocês percebem, olha só, então vocês percebem uma coisa. Então, tem seitas que usam a Bíblia, a palavra de Deus. Só que ela pega e prega outra coisa, não sei a palavra, mas olha, eu estou com a palavra na mão. Olha isso. Distorce. Me fala uma coisa, é o inimigo pintado de bonzinho. Você percebeu? Mas hoje nós ganhamos uma condição de é um discernimento maior que Deus está dando. Aleluia. Deus faz isso. Ele nos veste, aleluia, com vestes celestiais, com o olhar dele, não o nosso, de tal maneira que vai passar por você. Bom, aqui não tem o amor de Deus, então aqui não. A base e a solidez de uma igreja de Cristo é o amor dele. Porque Deus é amor. Não, essa não dá. Essa aqui é um extremo, né? A de hoje, eu falei, eu vou pegar um extremo, né, para nós estudarmos exatamente. Mas existe aquilo que é bonito e que também não está conotado em Deus. Né? Exatamente. Ele está bem, como é que chama? Está bem? Está bem pintado, está bem, né? Então, isso é que, por isso que eu estou orando por você essa semana, para Deus nos dar discernimento. Está lá no trabalho, ou você conhece alguém e você está conversando. Não, eu sou de uma igreja, E você começa a conversar, Puxa vida, você é um servo do Senhor, você é um servo de Deus. E aquele diálogo se abre, você vai fazer uma visita. Aonde que eu estou? Agora, se não for uma pessoa, como você já passou por um curso, uma pessoa mais distraída, um crente de igreja, mais simples, ele vai demorar ou talvez nem percebe. E vai ser colhido. Porque é bonito. É estrutural. Né? Por exemplo, assim, quem não gostaria, se você vê, né, por exemplo, os Mormons, é tudo muito bonito. Estrutural, educados, ensinam, te dão apoio familiar em tudo. Quer aprender o inglês? Tem curso. Quer aprender o espanhol também? Você faz curso lá. Eles apoiam de uma maneira que tem muita igreja de Cristo que não apoia como eles. É o que a gente foi falando. É impressionante. Que é a nossa falha. Você fala assim, nossa, encontrei uma igreja. Aí quando você não vigiar, uma seita seguida. Aceita. São amorosos, são pessoas de nível bom, educatíssimas. Pessoas, você fala, não há que não faça, são pessoas de Deus. Então, é isso que eu quero chamar a atenção de vocês, né? Para vocês. Mas hoje Deus está dando discernimento a mais. Aonde a base sólida é o amor de Cristo. 1 Coríntios 13. Quando foge disso. Porque quando cai num campo muito forte espiritual, você percebe que ali é destruição total do ser humano. E nós vamos ver isso. Quando nós falamos de Umbanda, disso, aquilo, porque é o que ele faz. Ele quer pegar exatamente. Né? É que um pai santo me falou uma vez, ele assistia meus cultos, iria meus cultos, passou, com o tempo ele deixou eu começar a orar por ele, que ele estava deixando aquilo, e etc. E ele foi explicando algumas coisas. Né? E eu falei, eu entendi. Ele falou, puxa vida, eu tenho os meus, mas você tem os teus que é forte, hein? Ele falou, para eles é confronto. Exatamente. O que está conosco é o maior do que está no mundo. Então, é diferente. Então, eu fui entendendo algumas coisas, né? Exatamente. E eles, a questão, pode falar. Foi esse mesmo que falou para mim.
Ele falou, interessante, né? Aqui vocês tiram, né? E lá a gente coloca. Sangue de Jesus. Sangue de Jesus. Acabei de descer agora aqui, tadinha. Eu falei, Jesus salva ela, né? 8 mulheres de branco, os pratos na mão já. Deve ser os pratos bom, né? Eu vou fazer alguma coisa ali. Aí 2 rapazes naquela condição, não estou julgando. Olha aí. Mas o diabo disse, não estou julgando, a gente ama. Não podemos. Eu falei, Jesus, tem misericórdia, passou aqui. Eles E hoje também. Eles também estão bem à vontade. Eles estão na rua, no ônibus, é verdade. Agora, então, não, nós temos que amá-los. Não tem essa, não. Né? Porque isso é que é o verdadeiro amor que nós temos hoje. Né? É isso o verdadeiro amor. Porque, então, hoje, 9:05, nós vamos terminar um pouco mais cedo, mas eu quero ler novamente o texto nosso e vamos fazer um fechamento, 1 Coríntios 13, e orar? Não, para descobrir tudo. Entendeu? A aula que vem, então, talvez nós vamos entrar já nesse ocultismo, né, espiritismo, etc., que nós temos que entender um pouquinho, mas uma aula como essa, a solidez de Deus é maior, vamos dizer. É aí que Deus estrutura. É aí, por exemplo, que Efésios 6 e 10, que antes dessas aulas, eu e a pastora Maura, nós lemos durante a semana, 2 semanas atrás, ficamos lendo e estudando, né, exatamente a armadura de Deus que está Efésios 6, 10, a partir do verso 10. Né? Ficamos lendo item a item a item. Então, aquela estrutura espiritual nos reveste. Capacete, a couraça. Né? Porque o soldado, o que é a couraça? A couraça é que protege do que todos os órgãos vitais. Eu vou estudando até isso. A armadura. Lindo, né? Olha que coisa linda. Por que aqui é o capacete de salvação? Também é o capacete. Só que também protege a tua mente. Eu fui estudar até isso. Então, nós vamos estudar aqui do outro lado. Mas o pastor está estudando e está orando por vocês para Deus exatamente nos revestir. Não? Com a armadura de Deus. Porque aí é que quando você estuda um tema desse, Deus, nós estamos estudando em quem? Em Deus. É aí que ele te fortalece. É aí que ele te capacita. É aí que ele te prepara para a guerra espiritual, para as batalhas espirituais. Você sai daqui muito mais fortalecido. Tremendo isso. É forte, né? É tremendo isso. Aí Deus te capacita. Fala, meu Deus, eu ouvi tudo aquilo, eu li aquilo tudo e eu estou forte. Por quê? Porque Deus se capacita exatamente para... São instrumentos de Deus espirituais na nossa vida. Então, vamos ler primeiro. Quero ler primeiro Coríntios. Então, deixa eu ler primeiro Efésios. Deixa eu ler Efésios, aí nós terminamos. Aí nós vamos ver. Efésios 6. Maravilhoso. Percebeu, né? É isso mesmo. Eu ia trazer como palavra. Maravilhoso. Lágrima. É um texto muito bom. Muito forte. Sabe por quê? Porque eles são... Nós conhecemos pouco aqui em cima, né? Muito espiritual. Conhecemos só o que a Bíblia diz. E já é o bastante. Tá bom. É o que nós temos que saber. Né? E eles são organizados? São principados, são potestades, né? Então, diz assim, todos abriram, vou esperar todos abrirem, que é importante acompanhar essa leitura, e só pelo fato da leitura, vocês vão ver o poder das palavras que estão aqui.
Tremendo. Vocês conseguiram abrir em Efésios, capítulo número 6, a partir do verso número 10. Efésios está lá no Novo Testamento, depois de Gálatas. Então, começa assim. 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vocês vão perceber que Deus vai revestindo. Quer ver? Olha só como que é a leitura da palavra. Revestimos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do... Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores do mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer de que forma? Que coisa tremenda. Você percebeu? Olha como que é o revestimento de Deus na nossa vida. Né? 8. Estais por firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Não existe dois deuses, existe só um Deus poderoso, o Rei da Glória. Aleluia. Então, é uma guerra vencida. É isso que nós temos que entender. Agora, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É o que nós temos aqui. Com toda a oração e súplica. Orando em todo o tempo, no Espírito, e para com isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos e também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho. Então, ele mostra uma condição no final que não existe medo, porque não é você que vai fazer. É ele. É ele que está só te protegendo. E quem faz é ele. Ele só te capacita. Então, nós vamos orar agora para que esta armadura de Deus, que é isso que eu e a pastora Mona, a gente vem orando, para que vocês ganhem em Deus essa armadura. Só que é umas vestes do Senhor que não dá para tirar. Isso daqui não se tira. Não chega em casa, tira e coloca no guarda-roupa. É permanente. É um revestimento espiritual. Sabe o que é interessante esse tipo de revestimento? Que você, no dia mal, como ele diz, foi ele que falou aqui. Porque vai ter dia que você está achando que você está muito fraco espiritualmente. Você está fragilizado espiritualmente. A hora que você abre o coração, lê um salmo 91, por exemplo, que é uma oração tremenda, Salmo 91, aquilo renasce em você. Por quê? Porque essa armadura está ali. Você pode estar fraco, mas a armadura está. É um revestimento. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos orar. Não. Porque hoje tem um aniversariante. Especial. Tem dois. Tem dois? O Joelho. É dia 11 de eu conto. Ele disse que eu vou te dar conta logo. Eu conto. Conto, posso contar? Dia 3 de novembro.
Ah, sim, eu lembro. Fala bastante ainda. Fala bastante. Eu não tenho seguidores. Já o nosso, ela sabe, né? Ela sabe de todos vocês. Também. Mas esse ano, não sei se você aí, ó. Viu? Tô sem dúvida. Ficou sem bolo? Ficamos. O seu aniversário? Senhor, tem uma graça tua, tem uma unção do Senhor neste lugar. E tu és um Deus tremendo. A tua palavra foi lida e ela está muito viva e eficaz, Senhor Jesus, nesse ambiente aonde, Senhor, entrou pelos ouvidos, aleluia, passou por nosso e caiu no nosso coração. Deus, eu creio, Senhor, que o Senhor está revestindo com a tua armadura cada um de nós, achando que, mas Deus vai fazer isso por mim, vai. Porque Deus não olha para os nossos defeitos, Ele quer estruturar a nossa vida espiritualmente nele. Gerar, criar raiz nele. Fortalecido espiritualmente nele. E na sua palavra. Então, Deus nos reveste. Derrama mesmo. Visita também o pessoal do IAD. Vai, Senhor, derrama mesmo, coloca. Porque a armadura de Deus para a nossa vida, ela é individual e pessoal. Reveste cada um. Em nome de Jesus, e a tua graça e o teu poder. Porque, Senhor, nós estamos estudando seitas e heresias, e Satanás não é brincadeira, ele é astuto. Então, Senhor, nos reveste da tua armadura. Abra os nossos olhos espirituais, porque nós queremos aprender contigo, Espírito Santo, o que tu tens para nos ensinar. Mas, Senhor Jesus, mas é para fazer a tua obra. Aleluia! Para tirar pessoas das mãos do inimigo e levar para ti. Então, Rei da Glória, reveste com a tua armadura cada palavra que está escrito em Efésios 6:10, para que nós possamos ir em frente, sem medos, sem receios, porque em ti não... Olha o que Deus falou no meu coração, hein? Não tenha medo, porque não existe retaliação nele. Olha, olha que coisa isso. Não tem medo, pode orar, pode interceder. Olha, Deus está tirando medos e receios aqui. Tem pessoas que têm até medo, não vou orar, porque vai que volta para mim. Não existe isso. Pode orar e pode interceder e repreender no nome de Jesus. Que Deus está dando hoje autoridade, armadura, em nome de Jesus, capacitação do Senhor. Reveste, Deus, pelo teu poder e pela tua glória. Deus, agora eu quero te agradecer. Muito obrigado por esses corações. Senhor, eles estão fazendo algo novamente com muito amor e com muito carinho. Eu não sei como agradecê-los. Pessoal do IAD também, Senhor, eu te louvo e te agradeço pela vida de vocês. Senhor, muito obrigado por essa turma fortalecida, cheia da tua graça, pessoas comprometidas contigo. Rei da Glória, eu quero e peço a ti, para cada um deles, Senhor, que eles vão até o fim, mas, Senhor, a vida deles será outra em ti, outra vida, para a honra e glória do Senhor, e uma capacitação que só o Senhor pode construir. Muito obrigado, Deus, pelo que eles estão fazendo pela minha vida hoje. Senhor, eles estão me amando. Obrigado, Deus, por esse dia. Eu te louvo e te agradeço. Mas, Senhor, peço a ti, recompensa-os. Aleluia. Tenho um coração muito grato mesmo a ti e pela vida deles.
em nome de Jesus. Todos dizem amém.